Seja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia hoje na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 12. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Amém? Amém. Vamos esperar que os irmãos entrem para que nós possamos orar. Tem algumas cadeiras ainda vazias, tem alguns irmãos chegando. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Queremos dizer amém às orações que já foram feitas e de um modo muito, muito especial e particular, clamar a Ti que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. E nós já repreendemos tudo que tente se levantar para roubar essa palavra, para distorcer essa palavra, e que ela flua de um modo vivo até os corações dos Teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz parte da carta de Paulo, e uma das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. O apóstolo escreveu 2 epístolas a essa igreja. E quando nós vamos estudar sobre o objetivo que Paulo teve para escrever essas cartas, a gente descobre que Paulo queria corrigir distorções doutrinárias, e no caso aqui dos Tessalonicenses, o apóstolo teve a preocupação de instruir
e preparar aqueles irmãos para a segunda vinda de Jesus. E é curioso porque nessas duas cartas nós encontramos praticamente 20 menções à segunda vinda de Jesus. São duas cartas pequenas, mas há uma concentração muito grande de expressões que remetem à segunda vinda do Senhor Jesus. E quando nós vamos descobrir o porquê da preocupação de Paulo em falar tão esmiuçadamente sobre este assunto, é porque dentro da igreja de Tessalônica, infiltraram-se falsos mestres que passaram a trazer instruções erradas a respeito da segunda vinda de Jesus. E esses falsos mestres falavam de datas, falavam de dias certos, que o próprio Jesus não nos preparou dessa forma, não falou dessa forma, e ele disse que tempos e datas só era do conhecimento do Pai. Mas esse ensino torto que entrou na igreja de Tessalônica, ele fez com que as pessoas ali, os irmãos que já gostavam de uma preguiça interessante, então eles começaram a deixar de trabalhar. Eles pararam de trabalhar e passaram a viver desordenadamente, tentando espoliar outros irmãos que trabalhavam. Eles diziam, o pensamento era o seguinte: Jesus está voltando, eu não preciso mais trabalhar, não preciso fazer mais nada, então eu vou viver a caridade, vou viver explorando uns aos outros. E Paulo entra pesado nessa epístola para falar, para corrigir essa distorção doutrinária. E nesse texto que nós lemos, são 12 versículos, aqui Paulo ele esmiuça o seu ensino, ele diz de forma prática de que maneira aqueles irmãos de Tessalônica deviam se preparar para esperar a volta de Jesus. E ele exorta-os quanto à pureza moral, ao amor fraternal e à diligência no trabalho diário. O apóstolo estava sempre, todas as vezes que nós lemos o escrito de Paulo, nós descobrimos que o apóstolo estava sempre às voltas para corrigir distorções doutrinárias. E nós temos falado aqui muitas vezes da necessidade de nós conhecermos a palavra, nós lermos a palavra, investirmos tempo lendo e estudando de forma sistemática a palavra, para que nós não nos deixemos levar por ensinos tortos, por heresias que nós temos visto à nossa volta. Deus é justo e é santo, e reclama para si um povo justo e santo. Por isso ele justifica o pecador através do sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, e o santifica, o separa, para que ele seja chamado pelo seu nome. Tem uma coisa que nós não podemos perder de vista hora nenhuma: aquele que foi regenerado pelo Espírito de Deus, aquele que foi alcançado por essa misericórdia, aquele que nasceu de novo da água e do Espírito, é chamado pelo nome do Senhor. O seu sobrenome é santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Em vários escritos de Paulo, nós encontramos ele comparando a vida cristã com a caminhada. Ele compara a nossa vida com um andar. E falando aos Efésios, por exemplo, ele diz o seguinte: andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, que não andeis como também andam os gentios, andai em amor, andai como filhos da luz. Toda caminhada
caminhada, ela começa com o primeiro passo, seja ela física ou espiritual. A vida cristã começa com um passo de fé que conduz a uma caminhada de fé. E o mais curioso com relação à caminhada de fé é que esta caminhada, ela é feita no caminho, não um caminho qualquer, mas naquele que é o caminho chamado Jesus. É interessante porque o caminhar é algo progressivo. Quem caminha chega a algum lugar, a menos que esteja caminhando numa esteira de academia. Aí você vai andar, e você não vai chegar a lugar nenhum. Eu me lembro que quando eu descobri um problema de saúde, e alguns irmãos aqui, irmãs, o pessoal de casa me jogou dentro de uma academia. E tinha uma história de uma esteira que eu andava e não saía do canto. Eu digo, eu não quero mais não, vou andar na rua. E comecei a caminhar, fazer minhas caminhadas na rua, porque você na rua, você chega a algum lugar. O cristão precisa caminhar rumo à eternidade. Essa caminhada do cristão tem que ser progressiva. Essa santificação do cristão tem que acontecer de forma contínua, todos os dias. E por isso que o Senhor, o desejo do coração de Deus nessa noite, o objetivo do Espírito é fazer com que você busque uma santificação no dia a dia, uma santificação no seu andar diário. E quando nós falamos, usamos a palavra santificação, santo, santidade, normalmente as pessoas têm ideia de que santo ou santos são aquelas imagens que são entronizadas em determinados lugares. Aquilo não é um santo, aquilo é uma imagem. Mas santo é aquele que foi separado para Deus. Amém? Amém. Então, se você pertence a Jesus, você é um santo de Deus. Amém? Amém? Você foi separado para Deus. Amém? Então, queridos, Paulo descreve aqui 3 maneiras segundo as quais o verdadeiro cristão deve andar para uma vida de santificação. Primeiro, ele diz que o servo de Deus, o cristão verdadeiro, ele precisa andar em santidade. Versículos de 1 a 8. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém? Amém. Então, queridos, dentro do contexto dessa igreja, o que acontecia naquela cidade, não era fácil para os novos crentes viverem uma vida de santidade. O ambiente moral do Império Romano era absolutamente promíscuo. E as práticas sexuais impuras ali eram consideradas totalmente normais e toleráveis dentro daquela sociedade hedonista. O que é hedonismo?
Hedonismo era uma doutrina, era uma filosofia, era um pensamento que exaltava o prazer pelo prazer. Então o que é que acontecia? Aqueles crentes que saíam daquela sociedade hedonista, que começavam a caminhar na trilha da fé, se deparavam com o constrangimento do Espírito Santo em seu coração por causa das práticas antigas que eles faziam. Só que dentro daquela sociedade as coisas eram tão comuns, as coisas eram tão normais, aquilo tudo era tão corriqueiro que não mais chamava atenção. Mas quando as pessoas se convertiam, elas de repente olhavam para aquilo ali e diziam: não, eu não quero mais fazer essas coisas, eu não quero mais essas práticas na minha vida. E hoje nós percebemos algo semelhante na sociedade em que vivemos. A igreja, mesmo estando no mundo, ela não faz mais parte do mundo. E muitas vezes os costumes lá de fora têm entrado na igreja de uma maneira sorrateira, de uma maneira que a gente nem percebe, coisas que são praticadas lá fora, coisas que são vistas lá fora, e de repente elas entram na igreja e nós dizemos: não, mas isso é normal, não tem nada demais fazer isso, porque todo mundo faz isso, isso acontece lá fora, e a igreja não pode ficar numa postura retrógrada. A igreja precisa se adequar ao mundo. A igreja não precisa se adequar ao mundo. A igreja precisa interferir naquilo que está lá fora, interferir positivamente, não o que está no mundo interferir na igreja. Amém? Amém. Então, por isso Paulo apresenta aqueles cristãos de Tessalônica, aos quais ele faz elogios. Você veja que as palavras iniciais são palavras elogiosas, palavras exaltando a fé daqueles irmãos, a maneira como eles progrediam no conhecimento de Deus. E Paulo apresenta aqui para nós 4 motivações pelas quais devemos andar em santidade, não nos deixar dominar pela impureza. E quando eu trago essa palavra nessa noite, nós temos trazido várias palavras à igreja, várias exortações falando a respeito da obediência. E o andar em santidade para nós não é uma opção. E quando nós falamos em santificação, em santidade de vida, nós não estamos falando em exterioridades. Nós estamos falando naquilo que começa a mudar no nosso coração, se verdadeiramente nós temos o Espírito Santo de Deus. Eu não venho aqui trazer uma palavra para você dizendo: olha, você agora vai ter que se vestir assim, você vai ter que se pentear assim, você vai ter que andar assim. Não, eu não vou fazer isso, porque o Senhor não está olhando o exterior, mas Ele olha o coração. Eu me lembro que certa vez, numa certa igreja, o pastor me pediu que conversasse com certa irmã que sentava no banco da frente da igreja. E a igreja ali não tinha reposteiro, alguns já conhecem essa história. E a irmã, toda vez que sentava, dava uma cruzada de perna, que o pobre do pastor lá no púlpito ficava desesperado. E o pastor ali, estava ali, o pastor é um homem. É um santo homem de Deus, mas tem hormônios, e está ali e não brinque não, o negócio é sério. E eu fui conversar com a irmã. Eu disse: minha irmã, quando a irmã sentar lá na frente, pode uma sainha mais compridinha, ou então vai de calça comprida. Porque os irmãos, os presbíteros, os pastores, os diáconos que estão sentados lá na frente, ficam sem jeito com a situação que a irmã cria. A irmã está defraudando
os irmãos. E a resposta dela para mim foi o seguinte: tem perna bonita, não é todo mundo, perna bonita não é para todo mundo. E quem fala é porque tem perna fina, me chamou de perna fina. Então, queridos, olha, não adiantava aquela irmãzinha botar uma saia comprida se a vontade do coração dela era botar uma saia curta. Vocês estão entendendo a diferença? Não adianta a exterioridade. Deus olha o seu coração, a intenção do seu coração. Então, nós olhamos aqui a primeira motivação para nós andarmos em santidade. Devemos andar em santidade para agradar a Deus. Agradar a Deus deve ser a maior motivação da vida cristã, e não é simplesmente fazer a sua vontade, mas é fazê-la com inteireza de coração. É impossível obedecer a Deus e ainda assim, aliás, é possível obedecer a Deus e ainda assim não lhe agradar. O exemplo disso é o rei Amazias, um rei que fez o que era reto diante do Senhor, porém não com inteireza de coração. O que é que está no seu coração? Eu não sei, mas o Senhor sabe. O Senhor é aquele que sonda mentes e corações. E eu digo isso muitas vezes aqui, e é com temor e tremor que eu trago essa palavra, para que nós entendamos que todas as vezes que nós paramos para orar, veja se as suas palavras, elas estão em sintonia com aquilo que está no seu coração. Porque muitas vezes nós falamos, e aquilo que nós falamos diante de Deus não traduz aquilo que vai no nosso coração. E quando traduz, isso é inteireza de coração. Ainda que você diante de Deus, você diga: Senhor, eu não estou entendendo essa situação, eu estou zangada com o Senhor, eu não estou entendendo nada, eu estou com vontade de desistir de tudo. Mas seja sincero com o Senhor. Abra o seu coração na presença dele e diga exatamente aquilo que vai no seu coração. E eu digo, quando você sair dessa oração, você vai sair justificado, você vai sair renovado em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. A segunda motivação que Paulo traz para que aqueles irmãos andem em santidade é para obedecer a Deus. E quando ele ministra aqui as instruções que estão nos versículos 2 e 3, que eu não vou lê-los novamente, que eu já li, ele usa um termo militar como se fosse um oficial superior falando aos seus subordinados. Ele traz uma ordem. E é isso que somos: soldados do exército do Senhor, arregimentados por ele para andar em obediência. Um soldado não discute as ordens do seu oficial superior. O irmão Pedro Aurélio está aqui para não me deixar mentir. Quando o oficial dá uma ordem, quando o general dá uma ordem, todos os subordinados precisam obedecer. E nós somos chamados de soldados arregimentados por Deus, pelo grande general. E a instrução aqui é clara: que vos abstenhais da prostituição. Em outras palavras, que sejais santos. Santos significa o quê? Separado para Deus. Pensei que era o soldado dando uma ordem. Ao longo de toda a Bíblia, Deus adverte seu povo quanto ao perigo do sexo fora do casamento. É um assunto complexo, é um assunto complicado. E muitas vezes, em relação a isso, muitos jovens têm caído no engano do mundo. O povo faz, os jovens fazem, eu vou fazer também. E Paulo, falando sobre isso a Timóteo, se eu não estou enganada, ele manda fugir das tentações. Então, quando uma situação, nós tivemos um pastor muito engraçado que ele dizia o seguinte: dizia aos jovens: meu irmão, namore
debaixo da luz, na frente de todo mundo. Não vá para o lugar escuro. E ele era muito engraçado, porque são instruções para que você possa vencer a tentação. Ao longo de toda a Bíblia, Deus adverte o povo quanto a esse perigo. Para se livrar de uma tentação dessa ordem, a orientação bíblica é clara: fuja dela. Desde o princípio, ele instituiu o casamento como uma união sagrada entre um homem e uma mulher. E essa união, preste atenção aqui, ela é tão séria e tão sublime que o Senhor resolveu usá-la como uma analogia de sua união com o seu povo, a igreja. Por isso, o casamento, do ponto de vista de Deus, é uma aliança, um pacto que só a morte pode desfazer. A admoestação do Senhor é tão séria com relação a isso que ele diz que olhar para alguém com intenção impura já adulterou com essa pessoa. Tem um texto em Levítico, capítulo 11, versículo 44, não precisa abrir, se quiser anotar, anote, eu vou ler para você. Diz o seguinte, o Senhor: eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Sereis santos, porque eu sou santo. Terceira motivação pela qual nós devemos andar em santidade. Devemos andar em santidade para glorificar a Deus. Versículos 4 e 5. Os que conhecem e pertencem a Deus têm o dever de glorificá-lo neste mundo. Aliás, para isto nós fomos alcançados por Deus, para ser adoradores, glorificadores do nome do Senhor. E no versículo 4 ele diz assim: que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Nosso corpo é santuário de Deus e deve ser usado de maneira a honrá-lo. Se aprendermos a glorificar a Deus com o nosso corpo, será possível também glorificá-lo na comunhão dos santos, que é o seu corpo, a igreja. É comum nós encontrarmos no meio das igrejas, na hora do culto, conversas paralelas. Nós encontrarmos na igreja, muitas vezes, o pastor está orando, as pessoas estão chegando, a postura correta daqueles que estão chegando no meio de uma oração ou de uma leitura bíblica é parar e esperar que aquela oração termine, que aquela leitura bíblica termine. Mas o que é que nós temos visto? A hora do culto, a hora da leitura é um corre para lá. E eu não estou falando de Betel, eu estou falando do que acontece de forma generalizada nas igrejas. Algumas vezes acontece aqui também. E é interessante que nós possamos parar para rever essa postura. Muitas vezes a irreverência é tanta no meio da igreja que a igreja parece uma feira. Certa vez uma irmã me contou uma história de algo que aconteceu na igreja em Caruaru. Ela está aqui na igreja hoje, ela sabe do que eu estou falando. E disse que todas as vezes que o coral começava a cantar, era aquele desespero, as pessoas começavam aquele bochicho na igreja e todo mundo conversando. E quando foi uma vez, o pastor falou para o maestro que ia fazer um sinal para ele parar o coro ao sinal do pastor. E de repente, no meio do bochicho, o pastor faz um sinal, o maestro para, e uma irmãzinha estava no meio de uma receita de feijoada. E ela disse: a minha tem orelha de porco, tem linguiça de porco, tem mais não sei o que, não sei o que lá. Ela estava ali dando uma receita de feijoada no meio do culto. O profeta Abacuque, no capítulo 2 do seu livro profético, no versículo 10, ele diz o seguinte: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele
toda a terra. Amém. O culto começa na hora que você sai da sua casa. Amém. O culto começa aquele momento de introspecção, aquele momento em que você se prepara para prestar um culto público a Deus. Não existe culto público sem um culto particular. Quarta motivação para você andar em santidade. Devemos andar em santidade para sermos poupados do julgamento de Deus. Versículos 6 a 8. Deus não faz acepção de pessoas. Por isso disciplina seus filhos quando pecam. A eleição não nos isenta da obediência, só aumenta a nossa responsabilidade. Então, desprezar as instruções de Deus é o mesmo que atrair para si o julgamento e entristecer o Espírito Santo de Deus. Nós temos notícias de muitos servos de Deus que têm abandonado as suas famílias para viver uma história. Muitos servos de Deus que têm deixado seus filhos, muitas vezes pequenos ainda, para viverem um caso lá fora, e muitos têm encontrado o julgamento de Deus por causa disso. Há muitos crentes pagando um alto preço por causa da prostituição, as escapadelas fora do casamento, antes ou durante o casamento, trazem dor e tormento, porque expõem o santuário de Deus, que é o corpo do crente, à impureza. Você não é casado, meu irmão. Você não é casado com essa moça ainda. Então se contenha, se preserve. O segundo andar do qual o apóstolo Paulo fala, nós encontramos nos versículos 9 e 10. É um andar em amor uns pelos outros. Vamos ler, versículos 9 e 10. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos, em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Aqui o apóstolo Paulo volta à exortação recorrente em todo o Novo Testamento. O amor com que devemos amar uns aos outros. Tem um pensamento que eu não sei de quem é, mas que diz o seguinte: andar em amor significa continuamente praticarmos atos de bondade que podem tornar a vida melhor e mais suportável para outra pessoa. A igreja e a família são os dois maiores canteiros do fruto do Espírito para a nossa vida. O Senhor nos coloca na igreja. A igreja não é para nós um museu de santos, mas é um hospital de pecadores, no qual nós estamos convalescendo de uma doença chamada pecado. E pecado é errar o alvo. Ah, eu não estou aqui para ouvir falar de pecado. E está aqui fazendo o quê? Paulo enfatiza aqui a necessidade dos seus leitores a progredirem no exercício do amor fraternal. Note que a natureza determina a ação. Por que os cristãos amam? Porque tem a natureza de Deus e Deus é amor. De que maneira Deus faz com que o nosso amor cresça? Colocando-nos em circunstâncias adversas que nos obriguem a exercitar o amor. Amar quem é agradável e simpático é muito fácil. Os gentios também fazem isso. Mas o amor requerido aqui é o amor incondicional, com que o próprio Deus nos ama, apesar de nós. Esse amor é o ágape, é o amor sacrificial. E é este amor que o Senhor está requerendo de nós.
Tem gente que é difícil amar, viu? É difícil amar, pastor Malta. O negócio é sério. A gente fica com vontade de voar na goela da freguesa, do freguês. Mas o Senhor, Ele nos manda amar essas pessoas. Às vezes tem dias que eu digo, Jesus, o que é isso, Senhor? Por que eu? Aí Ele diz, por que não você? Eu não amei você, apesar de você? Mas é isso que Ele faz. O que é que eu posso fazer? Agora que é difícil, e a gente só consegue de modo sobrenatural, debaixo da potente mão do Espírito de Deus, porque se não for assim, nós não conseguimos. E as dificuldades que temos uns com os outros são oportunidades concedidas por Deus para exercitarmos esse tipo de amor. Esse amor sacrificial. O amor fraternal, ele é chamado de oxigênio de Cristo. E a terceira forma de andarmos, da qual fala o apóstolo Paulo aqui, é andar em dignidade. Versículos 11 e 12, diz assim: e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Então aqui a ênfase é quanto ao testemunho do cristão no dia a dia. A grande preocupação de Paulo aqui era que os cristãos de Tessalônica trabalhassem honestamente, que tivessem a honradez ao empenhar a palavra e não usassem de meios ilícitos para conseguir isso ou aquilo. Amados, nunca se viu nos nossos dias tanto cristão sem palavra. Tanto cristão que tem sido chamado pelo nome do Senhor. Olha, pastora, tal dia eu chego, eu vou, tal hora. Você fica pronto, espera, a pessoa não aparece e não dá uma satisfação. Às vezes as pessoas marcam um gabinete pastoral, eu fico a tarde inteira esperando, as pessoas não vêm, eu podia estar fazendo outra coisa, misericórdia. Às vezes as pessoas marcam uma visita, você chega na casa, a pessoa não está, eu me esqueci. Você não tem uma agenda, não? Todo mundo tem uma agenda no telefone hoje. Então é preciso que você aprenda a ter dignidade ao empenhar a sua palavra. O Senhor está preparando a igreja para a segunda vinda de Jesus. O segundo advento é algo iminente, é algo que pode acontecer a qualquer momento, e o Senhor está preparando a sua noiva para isso. Quanto à pureza moral, quanto à dignidade no trabalho, quanto à maneira que empenhamos a nossa palavra. Então, queridos, em nome de Jesus, diga: Senhor, sonda meu coração, se há em mim algum caminho mau, que o Senhor possa tirar esse caminho de mim e me conduzir ao caminho eterno. Desejo no nosso coração é agradar ao Senhor, é fazer a vontade de Deus e deixar que o Senhor nos conduza da maneira como Ele deseja. E aqueles cristãos ali em Tessalônica, por estarem desocupados e ociosos demais, acabavam se intrometendo na vida do outro e começou o ministério da fofoca. Eu acho que foi lá em Tessalônica. O negócio é sério. Muitos ali ficavam preocupados com a vida dos outros. Cristão tem que estar ocupado. Mente vazia é a oficina do diabo. Meu irmão, vai trabalhar, vai cuidar da sua vida, vai progredir em nome de Jesus. Trabalho tem dignificado o homem. Então, em nome de Jesus, o Senhor quer fazer um grande mover nesse lugar hoje, em nome de Jesus. Diz que a gente só copia o que não presta. O pessoal de Tessalônica estava copiando a maneira de agir dos gregos. Os gregos deixavam o trabalho pesado para os escravos.
Eu me lembro que eu tinha uma aluna, há uns 20 anos passados, e essa menina não trabalhava e tal, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero fazer a obra de Deus e tal, eu digo, tá bom. Aí mandei que a menina fosse fazer uma visita por mim a uma certa família, que essa família estava passando por uma necessidade muito grande. E a menina foi. Ela tirou um dia para passar uma semana na casa daquela família. E ela chegou lá e acampou-se ali. A família só tinha, eu acho que um ovo ou dois para dividir para não sei quantas pessoas. E a menina ficou para almoçar. E terminou que um tempo depois eu encontrei aquela senhora da casa, a dona da casa, e ela disse, olha, não mande mais aquela moça lá em casa não, que ela passa o dia todinho, come lanche, o que tem do meu menino ela come. Então, misericórdia. A esses ociosos, Paulo diz, se alguém não quer trabalhar, também não coma. E tem um texto, esse mesmo texto, 2 Tessalonicenses 3,10, o versículo 11, na nova versão internacional, ele fica assim: esforcem-se para cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Então, o que esse texto nos ensina hoje sobre esse andar em Cristo? Em primeiro lugar, devemos andar em santidade para agradar, obedecer, glorificar a Deus e ser poupado do seu julgamento. Esse primeiro andar é um andar para Deus. Segundo lugar, devemos andar em amor uns pelos outros. Esse é um exercício contínuo. Esse andar é com os irmãos. Terceiro lugar, devemos andar dignamente na vida pessoal e nos negócios, de modo a testemunhar da mudança que se operou em nós. Esse andar é diante dos homens, dentro e fora da igreja. E em quarto lugar, as três maneiras de andar devem estar absolutamente sincronizadas, ou seja, não dá para ser santo e não amar os irmãos, nem para ser santo, amar os irmãos e viver indignamente, de modo a envergonhar o Senhor e sua santa palavra. Sobre o andar diário em santidade, Spurgeon diz o seguinte: entre dois males, não escolha nenhum. Amém? Amém. Vamos orar por isso. Eu queria que você fechasse seus olhos. E aqueles irmãos que receberam essa palavra e desejam uma mudança efetiva em alguma área da sua vida que precisa ser santificada, eu queria que você ficasse de pé aí onde você está, porque eu queria orar por sua vida. Ó Deus eterno, poderoso de Israel, nós rogamos a Ti pelas misericórdias vivas de Jesus, que o Senhor venha ministrar sobre quantos se colocaram de pé nessa noite. O Senhor conhece o coração e a mente de cada um desses seus filhos. E nós rogamos e imploramos a Ti, Deus, que o Senhor venha com toda liberdade nesses corações que de bom grado se colocam na Tua presença. Que o Senhor possa sondá-los, prescrutá-los de uma maneira viva e tirar de lá, Senhor, todo o caminho mau, toda a inclinação para fora da vontade de Deus seja tirada em nome de Jesus, que haja libertação nessa noite de todo jugo maligno e que o Teu nome, Senhor, em cada área dessas vidas, ele seja poderosamente glorificado em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Podem sentar, queridos. Antes de chamar a nossa irmã para ela abençoar os dízimos e as ofertas, Manuela